Campos abre o jogo sobre entrevista polêmica expondo bastidores da briga com o Cauã Raymond. Gente, essa entrevista é chocante. O Rodrigo Assis, nosso repórter, ele falou com a Bela e é a primeira vez que ela realmente conta tudo, inclusive o papel fundamental da atriz Thaís Araújo. A gente vai rodar um trechinho e aí depois a gente vai mostrar a entrevista na íntegra. Prepara, põe um trecho. Eu acredito que, olha, aonde a gente não podia dizer o que a gente pensava ou discordar de quem estava nos empregando era só na época da escravidão e da ditadura. Vocês ouviram? Vamos rodar de novo? Dá tempo, Esquilo? Presta bem atenção. Eu vou pedir para rodar de novo, porque assim, Matheus, o que ela falou... eu tô pensando, agora de verdade, vamos ver alguns trechos nessa entrevista que eu tô pensando, de verdade, desde a hora que eu soube, o que vai impactar na carreira dela, na relação com a TV Globo, na relação com os colegas, porque tem coisa que eu nunca tinha escutado nenhum artista desse segmento ter coragem de falar. Eu assisti essa entrevista exclusiva do Fofocalizando na íntegra. Vai cair o queixo de todo mundo e vai viralizar. Roda de novo, só esse trechinho pra vocês terem noção da dimensão. Presta bem atenção, você de casa. Eu acredito que, olha, aonde a gente não podia dizer o que a gente pensava ou discordar de quem estava nos empregando era só na época da escravidão e da ditadura. Eita! Tá bom pra vocês? A gente vai rodar na íntegra. Eu quis só dar uma pincelada do que vem por aí. Prepara! Atenção, todos os jornalistas que estão assistindo, que a gente sempre acredita com tanto carinho. Tá aí, uma entrevista reveladora da Bela Campos. É a primeira vez, Thaís, que ela realmente fala sobre tudo. Não, e a gente vê que ela tá confortável, né, assim... ao falar sobre isso. Em nenhum momento, pelo menos em todas as entrevistas que eu vi ela falando sobre esse assunto, em nenhum ela pareceu estar intimidada. Ela parece estar muito segura, até porque é uma acusação grave. Se ela não tiver provas, né, isso pode virar contra ela. Eu acho que ela foi peitudona. Eu acho que ela foi assim... Também achei. Porque querendo eu acho que a gente tem que relembrar, né? Sim. A primeira vez ela vai e fala numa entrevista e dá a entender que ela tentou falar com todo mundo da emissora e não foi respondida. Aí depois vem a Thaís Araújo e ela fala sobre a conexão dela com a Bela e que se a Bela fraquejasse, todo o elenco perderia. E agora vem o Rodrigo Assis, encontra a Bela Campos num evento e ela fala sobre tudo. Minha senhora, meu senhor, ela fala sobre os bastidores da novela, ela fala sobre a Thaís Araújo e ela fala sobre a empresa e como é que tudo aconteceu. Tanto é que esse trecho é só um pedacinho dessa entrevista do Rodrigo Assis. Parabéns, Rodrigo Assis. A gente vai para um rápido intervalo e aí na volta a gente vai pôr essa entrevista na íntegra que envolve Bela Campos, Thaís Araújo e Cauã Raymond. A Bela Campos falou sobre Thaís Araújo, falou sobre os bastidores da novela Vale Tudo e é uma das entrevistas mais chocantes da atriz. A gente vai rodar agora para vocês. Bela Campos marca presença em evento e cabelo curtinho rouba a cena. Em exclusiva para o Fofocalizando, a atriz abre o jogo sobre entrevista polêmica expondo bastidores da briga com Cauã Raymond. Em algum momento você titubeou de falar sobre tudo o que aconteceu? Você ficou insegura ou você o tempo inteiro estava muito segura de quem você é e do que você queria falar? Bela elogia Thaís Araújo e o apoio que recebeu da atriz em meio à treta com o galã. Quando uma mulher preta vence, todas as mulheres pretas vencem junto com ela. Tudo isso e muito mais você confere agora e com exclusividade no programa de fofoca mais falado da televisão brasileira. Bela Campos vive uma fase agitadíssima. Nos últimos dias, o nome da atriz de 28 anos viralizou após ela falar abertamente sobre a briga com Cauã Raymond durante as gravações de Vale Tudo. Bela bateu um papo franco e sincero com o repórter Rodrigo Assis no 9º prêmio Sim à Igualdade Racial no Rio de Janeiro. Cara, você é muito camaleônica e ela é linda de qualquer jeito. Cada hora que ela tá aparecendo de cabelo menor, né? Hoje eu já cortei mais um pouco. Aquele dia que a gente se viu, eu tinha acabado de cortar pela primeira vez.
E aí tá assim, acho que agora chegou no limite também. Foi fácil adotar esse visual mais Joãozinho? Olha, era uma coisa que eu queria há muito tempo. Eu não achei que ia ser tão emocionante pra mim quanto foi. Foi relativamente fácil, acho que mexeu em um lugar meu que eu nem sabia que ainda estava tocado por isso, sabe? Por causa de um cabelo, porque, enfim, fazendo personagem a gente sempre se desapega da imagem, porque a gente sempre tá ali pra personagem, mas dessa vez eu queria trazer uma coisa sabe? Eu mesma. E aí, tô sentindo quase assim um renascimento, uma coisa, é ótimo, gente, passar a mão no cabelo, uma liberdade. Cavalo marinho, curumim. Bela Campos não fugiu da raia e falou sobre a tão comentada entrevista para o jornal O Globo, em que desabafou sobre a briga nos bastidores com Cauã Raymond durante as gravações da novela. Você foi muito honesta naquela sua entrevista ao podcast do jornal O Globo. Eu adorei essa entrevista, eu acho que ela é uma entrevista que pôde me mostrar bem completamente, sabe? Teve muitos recortes, mas acho que quem conseguia assistir a entrevista inteira foi bonito. Eu mesma assisti depois, eu me encontrei, assim, sabe? Uma nova fase, eu acho, uma nova era. Eu acho que esse cabelo também representa essa liberdade, esse lugar que eu trabalhei para conquistar na minha carreira e agora eu consegui. Na entrevista para o podcast, a atriz afirmou que Cauã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. A artista não poupou ninguém e afirmou ter feito reclamações formais à direção da emissora. Agora, você tocou em assuntos que, assim, é preciso muita coragem para falar, como, por exemplo, tudo que envolveu os bastidores de Vale Tudo. Em algum momento você titubeou de falar sobre tudo o que aconteceu? Você ficou insegura ou você o tempo inteiro estava muito segura de quem você é e do que você queria falar? Olha, eu acho que eu falei sobre muitos assuntos, né? Acabou que esse foi o recorte que talvez tenha mais viralizado, assim. Mas eu acredito que, olha, aonde a gente não podia dizer o que a gente pensava ou discordar de quem estava nos empregando era só na época da escravidão e da ditadura. Tirando isso, eu acho que todo mundo deve ter o direito de questionar, sabe? Seja o ambiente de trabalho que for, eu acho que o empregado tem o direito de questionar o empregador e o empregador tem os direitos dele também enquanto empregador. Então, ser atriz é o meu ofício, é pelo que eu vivo hoje, eu entendo a carga e a responsabilidade disso. Bela Campos quer ser inspiração para outras mulheres. Eu sei da importância da minha representatividade para as meninas que me acompanham, então é isso que eu prego e é isso que eu gostaria que elas soubessem, sabe? Que elas têm o direito de questionar, de perguntar, de ocupar e de serem verdadeiramente felizes, porque, como eu disse, isso é uma coisa que eu priorizo muito mesmo. Hoje, quando eu tô aqui, eu entendo essa responsabilidade, por isso que eu gosto de pregar aí, mensagens positivas para as meninas que me enxergam dessa forma. Você considera que Vale Tudo foi um divisor de águas na sua vida, não só como atriz, mas como mulher? Você acha que você saiu mais madura, mais forte? Sim. É isso, profissionalmente foi incrível, foi a primeira vez que eu peguei uma vilã e uma personagem tão grande e foi maravilhoso, eu aprendi muito, eu me diverti muito, eu conheci pessoas incríveis que me acompanham até hoje na minha vida e isso traz um amadurecimento pessoal, né? Tá ali juntinho, não tem como você crescer profissionalmente e não evoluir pessoalmente também, eu acho que as duas coisas andam juntinhas. O Fofocalizando também repercutiu com exclusividade a entrevista recente de Thaís Araújo para Cissa Guimarães, falando do apoio que ela deu a Bela Campos durante as polêmicas envolvendo Vale Tudo. Eu achei tão bonitinho a Thaís Araújo falando de você essa semana no Sem Censura, que ela realmente se viu em você quando ela estava começando a carreira dela, né? E eu acho que ela foi muito importante para que você pudesse olhar assim, não, eu preciso focar na minha carreira e na grande oportunidade da minha vida. Sim, eu acho que é fundamental essa troca mesmo, né? Eu acho que esse evento hoje, inclusive, representa isso, sabe? A importância da gente estar unidos, de mãos dadas, se fortalecendo. E eu acredito que a vitória, ela é sempre coletiva. Quando uma mulher preta vence, todas as mulheres pretas vencem junto com ela. Então, eu e a Thaís entendemos muito e acreditamos muito nisso e foi isso que tornou a nossa parceria tão bonita.
Thaís Araújo criticou as intervenções feitas no papel de sua personagem no remake e exaltou o protagonismo de Bela na trama. Eu acredito que, olha, aonde a gente não podia dizer o que a gente pensava ou discordar de quem estava nos empregando era só na época da escravidão e da ditadura. Manda um beijo pro Fofocalizando que a gente te adora. Um beijo pro Fofocalizando. Love you. Obrigada. Beijo, Bela. Obrigada pela entrevista. Eu falei, Thaís e Matheus, que era uma das entrevistas mais reveladoras. Ela disse tudo. Da amizade com a Thaís Araújo, que inclusive é muito bonito. Duas mulheres fortes, mulheres que também tiveram problema com a mesma novela. Thaís com a mudança do nada da personagem dela e Bela com Cauã Raymond. Matheus Baldi, o que você achou dessa entrevista? A Bela Campos está muito segura da fala dela. Ela vem construindo uma trajetória como uma personalidade que dá voz a tantas meninas, a tantas mulheres pretas. E eu acredito na força e na potência dela como artista, como mulher. Mas eu acredito que não dá pra gente recuar num debate muito importante. Bela, o seu lugar está muito estabelecido e eu acho que hoje, com essa sua entrevista e com a sua entrevista lá para o Jornal Globo, você demonstrou claramente que a TV Globo precisa olhar para você para um outro lugar. Se eu tivesse algum poder, eu te colocaria naquele programa Saia Justa, para debater assuntos relevantes, porque você está preparada, você está empoderada, você está incrível, você mostrou realmente que você fez do limão a limonada, fez da dor realmente algo muito maior. Só tem um ponto, e vem com um ponto de atenção do fundo do meu coração, não é com julgamento. Como atriz, você ainda precisa evoluir. E quando eu digo que a TV Globo precisa te enxergar como voz, como mulher, é porque você está preparada para debater assuntos do mundo atual. Como atriz, o erro não é seu. Na minha percepção, foi de quem percebeu que você era em potencial uma grande atriz e te colocou com o desafio de fazer a Maria de Fátima. Então entenda, você tinha feito A Muda, de Pantanal, depois você fez Vai na Fé com a Jennifer, foi bem, mas ainda estava se provando, mesmo diante do desafio da personagem. E na minha percepção, eu acho que você precisa de mais horas de voo para ganhar, porque novela das 9 não é piloto, não é teste. Eu acho que você precisa de mais horas para ganhar a relevância que você tem e merece. Entenda com todo o carinho que eu estou falando. As suas falas e o seu posicionamento é incrível. E como atriz eu tenho certeza que vem aí uma gigante também. Como Thaís, se fosse... você concorda com o Matheus? O Matheus estava falando e eu pensando, é como se fosse a pessoa certa no lugar errado. Eu acho que ela vai agregar, de fato, muito mais com essa visão social, enfim, entre tantos temas relevantes para a gente abordar agora. Eu acho que vai ser muito mais relevante a Bela no mundo real do que no mundo da dramaturgia. Eu acho que vai levantar pautas muito relevantes. Mas a minha pergunta é, essa sinceridade extrema, né, de insatisfação, de ir lá e se unir com... Ela levantou opiniões que muitas pessoas têm, mas ela mostrou que estava sozinha. Apesar de que Thaís Araújo fala, né, que a Bela ali é importante e tal. Mas, no final das contas, ela levantou a voz sozinha, representando tanta gente que já tinha outras reclamações. Mas a minha pergunta é, isso prejudica ela como atriz? É uma boa pergunta. Né? A gente Porque estava acompanhando, Tatá, a entrevista, tanto eu, você quanto o Matheus, e eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aqui, a gente ficou admirado com a segurança dela. Total. Ela tá muito segura de falar desse assunto. E, geralmente, quando você segue contratado numa empresa, você não consegue falar com tanta liberdade a respeito de coisas que são sigilosas. Sim. A gente lembra o jeito, Matheus, que a gente entrava com link direto lá do Rio de Janeiro nas gravações. E a gente lembra como tudo era velado, como eles escondiam as coisas. Chegou um momento que a gente passou até a duvidar, será que tá rolando isso? O Cauã não falava, a Bela não falava, e aí termina a novela e a gente começa a realmente entender o que estava acontecendo nos bastidores. Sim. O Cauã mantém o silêncio, a Bela falou e a Thaís Araújo também. Com relação à sua pergunta, só o tempo vai dar essa resposta. O próximo papel da Bela, o que vai acontecer com a carreira dela. Arriscado, Matheus, você né? acha que vai mudar alguma coisa esse posicionamento dela?
Gabi, eu acho que a Bela tem que pensar, e aí eu acho que aquele ditado velho, se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Se eu pudesse falar pra Bela, eu falaria, Bela, tá registrado, você é necessário, você é relevante, coloque isso sim como uma luta, mas não se torne aquela personalidade de uma nota ou de uma pauta só. Porque essa pauta, ela é relevante, mas eu tenho certeza que ela tem capacidade de abordar tantas outras. Por isso eu acho que ela cabe muito num programa como o GNT, que debate não só o comportamento da mulher, mas também dessa coisa da diversidade, com essa abertura do diálogo. Mas eu acho que ela também tem que se preocupar numa evolução na dramaturgia, na evolução de experiências novas que o bastidor vai trazer para ela. Não dá a impressão que ela levantou essa pauta sozinha? Não dá a impressão que ela arriscou, mesmo sabendo que muita gente ali tinha essa queixa, tinha essa reclamação, e talvez ela, por ser ousada, ter personalidade forte, ela tomou a frente. Posso ser sincero? Sim. Vou falar um negócio que eu tava pensando. Ai. Ela foi corajosa. Ela comprou a briga sozinha? Comprou. Mas você sabe o que acontece, Thaís? Eu olho pra Thaís Araújo, eu vou pegar minha fala de ontem. Ela fez Tica da Silva e só foi falar muitos anos depois qual era o contexto. Ainda ela menor de idade naquela época, era um outro Brasil. Sim. É uma questão, às vezes, que você precisa amadurecer a dor para verbalizar, para tornar pública. A personalidade da Bela me parece diferente da Thaís. Eu acho que está muito claro. Porém, o que pode ser um ponto alto, se ela conduzir bem, joga a favor. Mas se ela também perder a mão, pode ser um tiro no pé. Eu já notei então, outra a partir coisa. de agora, ela tem que tomar cuidado com isso. Matheus, você leu a minha mente. No minuto que a gente estava aqui debatendo, eu estava comparando a entrevista da Thaís com a entrevista da Bela. E é impressionante como, quanto mais experiência você tem, mais sabedoria e calo você ganha. E cautela também. Se você notar, a Thaís, ela tocou no assunto sem tocar. Ela disse, e você consegue ler entre linhas o que ela queria atingir, mas sem cutucar diretamente nenhum dos lados, mas deixando claro que ela tem uma posição. Já a Bela foi afrontosa, falou o que pensava com muita segurança e firmeza. As duas têm personalidade muito forte. Quem conhece a Thaís Araújo sabe que ela também tem bastante gênio. Só que são duas reações diferentes. E maturidade, E dois posicionamentos diferentes, mas com os mesmos ideais. E bagagem também, né? E bagagem. Quando o Matheus faz essa colocação que a gente vê que não é nada pessoal, é uma crítica, né? Aquele ditado que a gente fala, é a crítica construtiva, mas... Eu gosto do trabalho da Bela. Até nos bastidores eu tava falando pro Matheus. Pantanal foi uma das poucas novelas que eu realmente me envolvi desde a Avenida Brasil. Ela fazia a muda. Você gostava dela? Não, muda e Matheus, é muito difícil você ser tão expressivo sem fala. E aí depois a personagem dela evoluiu demais. O elenco todo tava muito bem. Fala, né? E Vale Tudo foi, na minha opinião, um saldo positivo. Já o Matheus acha que não. A gente estava debatendo isso ontem. Falei, Matheus, Vale Tudo fez sucesso. Maria de Fátima, se fosse ruim, não teria feito sucesso. Eu acho que ela acabou ela foi bem, mas ela era muda. É o que eu tô dizendo. Depois ela fez a Jennifer, ela evoluiu, ela mostrou pro Brasil falando. Agora já ganhou um papel. Gente, imagina, você pega ali a referência, que é uma Glória Pires, que fez a Maria de Fátima, é uma responsabilidade, um nível de comparação beirou absurdo. Só pra concluir a fala pra não ficar sem coerência, como o Matheus falou, ela precisa evoluir, e aí ela vai no momento em que ela poderia usar em favor para ela evoluir, para estudar, para se envolver, ela já foi levantando uma problemática, porque ali, na verdade, era o calo do pé dela, Eu gostei muito de uma coisa. Bela, obrigada por falar com a gente com tanta gentileza. Essa é a Bela que os fãs com certeza gostam de assistir. Um beijo para você.